como a atenção afeta a tomada de decisão do consumidor. Veja em mais esse vídeo da série Neuromarketing com a Agatha Lopes. Eu convidei a neurocientista Agatha Lopes para me ajudar a descomplicar neuromarketing, essa área do conhecimento que une neurociência e marketing. E um dos pilares que afetam a tomada de decisão do consumidor é a atenção. De que maneira você pode estar utilizando desse recurso, de como você pode estar capturando a atenção do consumidor para que ele possa perceber a sua mensagem. Lápis e papel na mão para anotar as dicas que a Agatha traz para você. Uma área em comum e muito bem estudada, tanto por marketing como por neurociência, é a área de tomada de decisão, que basicamente é o processo que nos faz decidir sobre algo. Desde o momento em que você tem que escolher entre levantar da cama ou ficar na cama, é uma decisão. A partir do momento em que você tem que escolher a marca de refrigerante A ou B, a comida A ou B ou C, você está no supermercado, enfim, todos os momentos da nossa vida, a gente toma múltiplas decisões. Muitas vezes de forma rápida e prática, né, sem demasiado esforço cognitivo, e muitas vezes quando a gente está falando de uma decisão um pouco mais estratégica, com grande valor envolvido, né, e tenho que decidir num carro novo, numa casa nova, essas decisões tomam um pouco mais de tempo, tem outros processos, mas ainda assim são decisões. Quando a gente está falando de decisão, quais são as variáveis que modelam esse processo de tomada de decisão e que são interessantes de serem entendidas, tanto do ponto de vista da neurociência, como também do marketing? São 3 variáveis: atenção, memória e engajamento emocional, que também a gente pode chamar de emoção. Por que que faz tanto sentido se aplicar neurociência para melhorar iniciativas de marketing, para validar inovações, para criar ideias mais assertivas, etc. Vamos começar falando de atenção. Então, o que é atenção do ponto de vista neurocientífico, tá? Atenção é um processo que acontece no nosso cérebro que nos auxilia a focar. Então, a gente tem diferentes sentidos, né? Audição, paladar, visão. E a gente, a partir do momento em que você consegue priorizar o processamento de determinada informação em detrimento de outras, a gente está utilizando um processo atencional, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Se vocês estão prestando atenção na minha voz agora, e no quarto de vocês ou na sala de vocês tem um ventilador, um barulho de fundo, etc., esses outros estímulos, eles estão entrando no seu cérebro, claro, pelos seus ouvidos, vocês estão vendo determinados estímulos também, só que a minha voz está aí sendo o foco. Tá? Então, você consegue priorizar o processamento de determinada informação em detrimento de outros. É por isso que a gente não consegue prestar atenção em múltiplas coisas ao mesmo tempo. A gente pode até tentar, mas é um processo muito mal feito, geralmente, né? Então, atenção é isso, atenção é foco. Então, a gente presta atenção principalmente com os nossos olhos, né? Então, visão é um dos grandes sentidos aí que nós, como humanos, primatas, a gente desenvolveu muito bem. Então, grande parte das informações que chegam no nosso cérebro vem pelos nossos olhos, a gente capta pelos nossos olhos, tá? E quando a gente está falando de uma ação, de gerar uma atitude favorável em consumidores, a visão também é extremamente importante. Então, se a gente vai para um âmbito de consumo, imagina vocês no mercado. Quando a gente toma a decisão de comprar alguma coisa, geralmente é porque a gente viu, né? Então, a gente identificou aquele produto posicionado na prateleira, né? A gente leu algum claim, a gente viu alguma cor interessante, a gente viu um formato diferente. Então, a atenção ela é crucial para que a partir daí a gente consiga construir engajamento emocional, consiga construir memória. E é por isso que atualmente se entender sobre atenção é extremamente importante, principalmente do ponto de vista visual. Então, muitos estudos que eu executei ao longo desses meus, 6 anos trabalhando com neuro, foram estudos utilizando, por exemplo, o Eye Tracker, que é uma ferramenta que nos permite identificar se determinado estímulo está chamando a atenção ou não do consumidor.
tá? Então, a atenção, ela é o primeiro passo para que a gente tenha uma ação. Então, vocês podem parar para pensar aí na vida, o que é que vocês agiram de forma favorável se não existia um processo de chamar a atenção antes. Então, a atenção é essa porta de entrada. É quando você dedica um pouco do seu tempo para ler determinada mensagem, para ler determinado posicionamento, enfim, para interagir com aquele formato, com aquela criação nova, etc. E isso vale tanto, enfim, para gôndolas, como também para o meio digital. Então, hoje nós navegamos muito por redes sociais, né? E tem o feed, e tem comunicações que são posicionadas, enfim, do lado direito, em cima e embaixo. Então, como que você sabe que a sua comunicação será lida? Então, você criou um claim lá específico, colocou uma imagem, colocou uma celebridade, colocou o seu logo. Então, como que você sabe, né, se essa disposição de elementos funciona no meio em que está inserido, ou seja, que no meio do Facebook, que no meio do Instagram vai funcionar. Então, você precisa de metodologias de neurociência ou de alguns outros tipos de metodologias, né, de cliques, etc. Você precisa de alguma forma rastrear a atenção. Então, quando a gente está falando de entender a atenção, a gente está falando de neurociência. Por quê? Porque a gente sabe que a atenção é extremamente importante, a atenção é uma das variáveis extremamente necessárias, essenciais para que a gente tenha uma ação. Então veja, a atenção é um ingrediente indispensável para que a gente tome uma decisão consciente. A gente precisa ter atenção para conseguir tomar uma decisão. Por isso você deve sempre lembrar, nós, Homo sapiens, só conseguimos ter uma atenção ao mesmo tempo. Você pode até achar que não, que você é tipo multitarefa, mas de fato você está dando uma atenção e outra atenção, uma atenção e outra atenção de uma forma tão rápida que parece que você está sendo multitarefa, mas você está fazendo uma atenção de cada vez. Por isso é fundamental na sua mensagem, na cor, na abordagem que você vai ter com o seu cliente, que você consiga primeiro capturar a atenção dele, porque é a partir daí que ele vai estar tendo o interesse em compreender aquilo que você quer dizer. E se você quer outros conteúdos com essa mesma qualidade, você dá um joinha aqui nesse vídeo. Esse joinha faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Você se inscreve e ativa as notificações, que daí você fica sabendo em primeira mão quando eu posto um novo vídeo aqui no canal.